um sofrimento pode me curar de outro. E eu tenho viva convicção que aqueles sofrimentos que Jesus não cura na minha vida, irão curar outros. Problemas que Jesus não resolveu na minha vida, esses problemas estão ajudando a resolver outros problemas. Outros problemas na minha vida estão sendo resolvidos com o problema não resolvido. Isso é sabedoria de Deus. Basílio Magno então coloca, sexta razão, como prevenção contra o orgulho. E essa história é conhecida do apóstolo Paulo, não? É muito conhecida. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem muito culto, muito inteligente, formado, poliglota, homem eloquente, culturalmente bem dotado. Coloque Paulo e Pedro junto, Paulo é o mais indicado para ser papa, pode ter certeza, porque o rapaz é diplomata, o rapaz é polido, cidadão romano, ele é indicado aos nossos olhos para ser o chefe. Pedro entende muito de pesca e de rede, não? Homem brusco, homem não polido. Paulo era um homem muito bem preparado intelectualmente, trazia um título de cidadão romano, era tipo chave de ouro que abria qualquer porta, até a da cadeia, né? Até a da cadeia. Além do mais, Paulo teve um encontro com Jesus como poucas pessoas tiveram, dotado de carismas como poucos tiveram, falava em línguas mais do que todos nós juntos. Ele fala isso, fala em língua mais do que todos nós, né? Um homem que diz que foi arrebatado ao terceiro céu, nem sei onde fica isso, né? Foi arrebatado ao terceiro céu, teve revelações estupendas, fantásticas, coisa que ele diz que não é permitido a um ser humano repetir o que ele ouviu, né? Deve ser coisa, nem sei onde fica esse terceiro céu, gente, né? Um homem que, além de todo o preparo intelectual, toda a diplomacia, ainda Deus foi generoso, mas deu carisma para esse homem, deu carisma, deu dons e revelações, e poder de cura, e poder de pregação, e uma coragem que Leão ficaria envergonhado de tamanha coragem naquele homem. Era um homem em tudo bem sucedido, mas ele tinha um espinho na carne que não sei o que era. Ele chegou para Deus e disse: livra-me desse. E Deus disse: livra-me desse. E Deus disse: livra-me desse. E Deus disse: 3 vezes ele pediu, 3 vezes pediu. Deus enviou um anjo de Satanás para esbofeteá-lo, e ele dizia: sai, Satanás. E Deus dizia: vou deixar o diabo bem pertinho de você, Paulo, porque é o diabo que vai manter você perto de mim. Deus estava dizendo: Paulo, se eu resolver todos os teus problemas, eu vou ter um grande problema, eu vou perder você. Por isso esse problema eu não vou resolver, nem me peça mais, porque é a única maneira de eu te manter perto de mim. Nem peça mais, porque esse problema vai te livrar de outros. Esse problema vai te curar de outros problemas. A passagem está em 2 Coríntios, segunda carta dos Coríntios. Se Paulo tivesse todos os problemas resolvidos, ninguém ia conseguir aguentar aquele homem, porque ele tinha uma raiz de orgulho tão forte dentro dele. A única maneira de dobrar esse orgulho era através de um problema não resolvido na vida dele. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Veja: demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto
a alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Que palavras bem-vindas, não? Palavras esclarecedoras, palavras bem-vindas. Deus manteve na vida de Paulo um problema não resolvido, para que esse problema livrasse de outros, para que esse problema prevenisse de outros problemas, para que o orgulho não tomasse conta de mim. Foi-me dado um espinho na carne para me manter sempre contrito, humilde e dobrado, vencido diante de Deus. Conheço um grande número de homens e mulheres de Deus que têm um tremendo testemunho de Jesus, de fidelidade a Jesus, de dedicação a Jesus, e apesar disso tem problemas sérios na sua própria família, né? Para que esses problemas mantenham sempre essas pessoas na linha. Não sei porquê, mas são caminhos de Deus. Conheço homens e mulheres de Deus com tremendo carisma de cura, e moram com pessoas doentes, e já rezaram mais de 1000 vezes por essas pessoas e elas não foram curadas. Para que não cresça uma raiz de onipotência, de autossuficiência, Deus deixa bem pertinho de nós situações não resolvidas, para que nós continuemos sempre com a consciência de que somos pó e barro, e não seres onipotentes que tudo podem na vida. Meus irmãozinhos, repito para vocês, problemas que Jesus não cura na minha vida, estão curando outros. É o mistério de problemas não resolvidos. Claro é que tem muitos problemas que a gente pode livrar-se deles, lógico. Mas existem algumas situações que nós já rezamos 5000 vezes para que fosse superado, para que fosse vencido. E apesar disso, não foi curado. Diga comigo agora: obrigado, Senhor, pelos problemas ainda não resolvidos na minha vida. Eles estão resolvendo outros problemas, estão curando outras doenças, estão prevenindo de outros males. Muito obrigado, Senhor. Não quero mais me revoltar pelos problemas ainda não resolvidos, mas quero permitir que eles me unam mais ainda a Ti, e eu seja guardado na graça, na comunhão contigo. Amém. Você entendeu? Dá para dizer amém a isso? Amém. Maravilha. Primeira razão por que Deus permite o sofrimento: correção e disciplina. Segundo, punição trazida pelo pecado. Terceiro, fenômenos naturais e negligência nossa. Quarto, pode ter origem satânica. Quinto, para servir de exemplo ao fraco na fé. Sexto, como prevenção contra o orgulho e outros problemas. Sétima razão trazida por São Basílio Magno: para louvarmos a Deus pelos recursos que Ele nos deixou. Isso é fantástico. Quantas coisas maravilhosas a gente só veio a conhecer depois de ter ficado doente, ou depois de um problema. Quanta coisa boa a gente descobriu só depois de uma crise. Então, para louvarmos a Deus pelos recursos que Ele nos deixou, os materiais e os espirituais. Veja que recurso fantástico, maravilhoso Deus nos deixou pela medicina. Louva a Deus pela medicina. Hoje a medicina faz verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. Ontem eu estava numa sala de quimioterapia, ou melhor, anteontem, perto de 2 homens fazendo quimioterapia por causa de câncer nos testículos. Até ontem não tinha solução para isso. Hoje, tranquilo, curável.
Louvado seja Deus por isso. Sétima razão por que Deus permite o sofrimento, para louvarmos a Deus pelos recursos que Ele nos deixou, os materiais e os espirituais. Quantos de nós temos descoberto recursos na medicina? Louvado seja Deus. O médico vai trabalhando, vai pesquisando e vai trazendo soluções para nós, né? Com a medicina. Veja só, quantos milagres são feitos hoje pela medicina da mente, pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicoterapia, pela psicanálise. Quantos conflitos de mente são resolvidos ontem? Eu tenho uma sobrinha que nasceu com síndrome de Down. Até ontem eram mongoloides essas pessoas, né? Hoje tem uma vida normal, uma vida com autonomia. Os recursos de educação, da pesquisa, da educação, como avançaram nesse campo, né? Como cresceu o recurso da educação para entrar no mundo de uma pessoa que tem um autista, por exemplo, penetrar no mundo de um autista e trazer uma certa autonomia nessa situação, métodos de ensino, métodos de estudo, de aprendizado. Pessoas hoje, sinceramente, são plenamente integradas no convívio social. Quantos recursos na medicina, na psicologia, na psiquiatria, quantos recursos nos métodos novos de educação nasceram. Em cada descoberta destas, um novo louvor a Deus, né? E que dizer do recurso de uma sincera amizade que a gente descobre no meio da dor? O livro do Eclesiástico, no capítulo 6, fala assim: queres conhecer um verdadeiro amigo? Conheça-o no meio da dor. Ali se revelam os verdadeiros amigos. Porque há amigos que só são para festa, há amigos que só são para mesa. Quando acabou o feijão com arroz lá, acabou a amizade. E há amigos também que querem só fazer amizade para conhecer o segredo, para revelar para os outros. Esses não são amigos. Os verdadeiros amigos se manifestam na hora da dor. Conhece-o na provação, fala o Eclesiástico. E fala mais ainda no versículo 15 e 16 de Eclesiástico, capítulo 6. Diz assim: um amigo fiel é um tesouro. É um tesouro. É preciosa proteção. Um amigo fiel é um remédio de vida e de imortalidade. Uma amizade sincera cura. Um amigo fiel é um remédio. Um amigo fiel se aproxima de nós na hora da dor e, em vez de dar um sermão, dá um abraço, porque sabe que o que a gente precisa na hora da dor, muito mais do que um sermão, é um abraço. Não se escandaliza de nós quando a gente chora, quando a gente ri, quando a gente quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente se escandaliza. Ele não se escandaliza. Quando falta palavra, Ele fala por nós. Quando falta ouvido, Ele escuta por nós. Quando faltam as pernas, Ele caminha por nós. Um amigo fiel. Quantos de nós descobrimos verdadeiros amigos no meio da dor, no meio da crise, no meio do sofrimento? Sou muito grato pela multidão de amigos e amigas que fui conhecendo em meio às dores, em meio às crises da vida. E que dizer dos recursos da comunidade cristã? Quantos de nós só viemos a conhecer a igreja depois da dor, depois da crise, depois das drogas ou depois do álcool? Quantos de nós só tivemos conhecimento de um grupo de oração, de carismas do Espírito, de batismo no Espírito, de cura interior, de louvor e adoração, por causa da dor? Não fosse a dor, não tivesse sido aquele sofrimento, onde estaríamos nós hoje? Deus não criou a dor, não criou o sofrimento, mas usa o sofrimento como uma isca para nos trazer para perto dele. E nesse sentido, essa promessa que Jesus fez: no mundo tereis tribulações, então essas tribulações terão cumprido a sua missão, porque terão nos aproximado cada vez mais de Deus, terão nos levado a um encontro vivo com Deus.
essas considerações vêm de Basílio Magno, apenas um dentre tantos homens e mulheres de Deus que sondaram o mistério da dor, o mistério das lágrimas, e deixaram escritos para nós, deixaram estrada aberta para nós, deixaram ensinos para que a gente possa caminhar na vida com mais fidelidade ao Senhor.